Boa noite a todos. Dando seguimento ao 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, após escutarmos os relatos de experiência histórica do embaixador Celso Amorim, convidamos a professora Nádia de Araújo para trabalhar sobre o tema da mobilidade dos indivíduos e a Conferência de Haia de Direito Internacional Privado, os trabalhos pós-convencionais, A professora Nádia é professora associada de Direito Internacional Privado da PUC-Rio, é doutora em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, é árbitra representando o nosso país no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, membro do Grupo Nacional da Corte Permanente de Arbitragem em Haia, atua como árbitra, advogada, pesquisadora, e entre várias outras atribuições. É uma honra muito grande poder presidir esse painel, que conta com a presença dessa ilustre professora e representante do Direito Internacional Privado brasileiro. Professora Nádia, sem mais delongas e a fim de possibilitar o debate ao final, eu lhe passo a palavra. Muito bem-vinda. Obrigada, Luciane Klein Vieira, que eu já conheço há tantos anos, dessas minhas passagens pelo Rio Grande do Sul. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da organização, na pessoa do professor Wagner Menezes, que é essa locomotiva do direito internacional. Eu tenho a honra de estar aqui nesse primeiro dia, nessa sala 1 do 18º Congresso, eu que participo desses congressos desde o primeiro. Então, eu fico muito feliz de poder dar seguimento a essa participação. O meu tema hoje vou aqui fazer vou compartilhar minha tela. Não está compartilhando, que é da mobilidade dos indivíduos e não está indo aqui. Compartilhar e está aqui parado. Não está indo. Então, a mobilidade que eu quero me concentrar porque nos dias atuais, em que o cidadão vai de um lado para o outro sem parar, ele precisa ter certos documentos, questões relativas à cooperação jurídica internacionais, cada dia mais ágeis. E isso, o trabalho da Conferência da Haia traz para todos nós. A conferência, essa organização centenária, apesar dela ser capitaneada pelos estados, apesar dos membros serem os estados como o Brasil, os Estados Unidos, países da União Europeia, a própria União Europeia, todo o trabalho feito pela conferência beneficia, sobretudo, o cidadão, sobretudo o indivíduo, nas suas transações internacionais de caráter privado, nas suas relações de família. As convenções com maior número de adesões, aquelas que eu chamo assim de as populares, porque a Conferência da Haia tem até hoje 38 convenções, mas várias são ou do começo do século ou da primeira metade do século XX, num momento anterior à transformação da conferência, que era efetivamente uma conferência, em uma organização internacional, fora do sistema ONU, mas uma organização internacional onde os países são membros, onde você tem uma reunião anual dos países para decidirem os rumos da organização, os temas que vão ser trabalhados. E essas convenções mais recentes, essas convenções com maior número de adesões, elas têm sofrido um monitoramento constante da conferência sobre problemas relativos à sua aplicação. A cada 5 anos, os estados se reúnem
no que a gente costuma dizer uma comissão especial para tratar do funcionamento de uma determinada convenção. E isso faz com que sejam produzidos inúmeros instrumentos novos para melhorar essa aplicação, instrumentos de soft law, e há uma grande integração entre as autoridades centrais da conferência, porque cada estado, na maior parte dessas convenções, determina alguém no país para ser autoridade central e para cuidar desse dia a dia das comunicações da cooperação jurídica internacional. Então, esse trabalho hoje, que é esse trabalho pós-convencional, porque antes o trabalho principal da Conferência da Haia era um trabalho legislativo, promover a realização de novas convenções, e como eu disse, nós já chegamos a 38, que é um número bastante alto. O que é importante hoje não é uma convenção nova, não é um tema novo, é fazer com que aquelas que existem sejam bem aplicadas, que aqueles itens onde há dificuldade na aplicação sejam monitorados, sejam melhorados, que os estados conversem a respeito, que a aplicação seja mais uniforme, e o maior beneficiário é o indivíduo. E essa mobilidade que nós temos hoje, os indivíduos indo de um país para o outro, a garantia, principalmente das convenções voltadas para a família, do pagamento de alimentos no plano internacional, do retorno de uma criança que foi sequestrada por um dos pais, da Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro de menores, o funcionamento dessas convenções, o seu bom funcionamento, e que depende desses serviços pós-convencionais, facilitam, melhoram a mobilidade do indivíduo, ele preserva uma boa mobilidade. Então, esses serviços pós-convencionais, você tem a elaboração de guias práticos, eu vou falar um pouco sobre eles, treinamentos e uma melhora no relacionamento das autoridades centrais. A Conferência da Haia tem uma mescla de tradições jurídicas, ela usa muito do sistema da common law, do sistema do direito civil, e o secretariado é um corpo técnico de alto nível que auxilia os estados nesse processo dos serviços pós-convencionais, porque eles fazem estudos prévios. Quando você tem uma convenção que vai ser objeto de uma reunião da comissão especial para ver o seu funcionamento, 1 ou 2 anos antes, essas reuniões são a cada 5, 6 anos, mas 1 ou 2 anos antes, o secretariado faz questionários muito bem elaborados, envia para os estados, verifica quais são os pontos negros de funcionamento das convenções, a partir das respostas, compartilham esse material entre os estados. Tudo isso melhora muito o dia a dia do funcionamento da conferência. O Brasil agora voltou à conferência nos anos 2000, né, nesse novo milênio, e acabou aderindo, e nós temos hoje um conjunto de convenções da Conferência da Haia, que é um conjunto muito significativo. Eu diria que nós somos parte daquelas convenções mais dioturnas, mais populares, e nesse grupo de 7, nós temos 3 convenções típicas da cooperação jurídica internacional, 3 convenções da área de família e uma que auxilia, de cooperação, mas auxilia a área de família. A primeira delas é a Convenção da Apostila, de 1961. Ora, quer maior facilidade para a mobilidade dos indivíduos do que poder levar seus documentos e tê-los aceitos em mais de 100 países? Hoje, qualquer um de nós, eu inclusive recomendo aos meus alunos, se formou, a primeira coisa que você deve fazer é apostilar o seu diploma. Você nunca sabe quando você vai precisar colocar o seu diploma debaixo do braço e ir para um outro país e utilizar aquela informação.
E é uma coisa que você faz hoje no cartório. Então, apostilamento de certidões de nascimento, de óbito, de diplomas, tudo isso facilita o cidadão que quer se mudar, que está se movendo por esse mundo. E a Convenção da Apostila é certamente a mais popular. O site, eu também queria fortemente dizer que uma das melhores coisas hoje da Conferência da Haia é o site, onde você tem todas essas informações. Você tem uma seção da apostila que você verifica país a país, quem é a autoridade apostilante, como é que você faz para apostilar naquele país. Você não sabe se amanhã, principalmente, por exemplo, para brasileiros que vão fazer curso no exterior, tem que trazer o diploma apostilado na origem. Cada país é de uma maneira. A Conferência da Haia, com a Convenção da Apostila, muito auxilia a todos. E é no site que você se informa de como fazer isso em cada país. Depois nós temos duas convenções, a de citação e a de obtenção de provas no exterior, que são duas convenções típicas da cooperação jurídica internacional. Essas duas convenções estão em vigor no país há poucos anos. A de citação recentemente entrou em vigor e a outra em 2017, e elas são para esse dia a dia dos processos. Como fazer para obter uma prova no exterior, como fazer para ouvir uma testemunha, como fazer para citar uma pessoa que está no exterior. Depois nós temos as de família, sequestro de menores, alimentos, adoção e acesso à justiça, para dar assistência jurídica gratuita a quem necessita. Isso é muito útil na área de família. E a Convenção de Sequestro de Menores, ela permite a mobilidade, mas ela permite também lidar com os problemas da mobilidade, que é tanta mobilidade que pode ocorrer de um pai ou de uma mãe levar ilicitamente o filho do país em que tem a residência habitual para um outro. Então, essa convenção, que tem um caráter estritamente processual, ela só quer devolver a pessoa para aquele país da residência habitual. Ora, quais são os principais trabalhos pós-convencionais que nós temos nesse momento? Na Convenção de Obtenção de Prova, em 2020, logo que começou a pandemia, a AIA lançou finalmente o seu guia da Convenção de Obtenção de Prova para as audiências via videolink. A convenção ela é de 1970. Se nós não estávamos acostumados com todo esse dia a dia virtual, como nos acostumamos à força nesses últimos meses, imaginem uma convenção gestada em 1970. Para quem é do passado, nem fax tinha nessa época, que dirá e-mail, internet. No entanto, a linguagem da Convenção de 70 é tão aberta que ela permite a obtenção de provas, e o guia se dirige, sobretudo, às provas testemunhais. Não há nenhum impedimento de utilizar a convenção para você ter uma audiência via videolink de oitiva de testemunha. Mas há outros empecilhos voltados para a questão da preparação da condução da audiência, para as questões processuais do devido processo legal, para aspectos técnicos e de segurança. Então, o guia é interessante porque ele é um instrumento de soft law e que permite essa preparação para a utilização do videolink, que, como nós estamos aqui agora, para a oitiva de uma testemunha em outro país. Na área do sequestro de menores, nós temos alguns instrumentos importantes que são a representação desses trabalhos pós-convencionais. Você tem o INCADAT, que é uma rede, uma base de dados dos casos sobre a convenção decididos em vários países, está acessível para todo mundo. Você tem uma série de guias de boas práticas e também agora, há um mês ou dois atrás,
foi lançado o guia número 6 sobre o artigo 13.1b, a Convenção de Sequestros, como eu disse antes. É uma convenção para que seja realizada a devolução da criança retida ou levada para um outro país de forma ilícita, mas há algumas defesas. E uma das poucas defesas a impedir o retorno da criança é se, por acaso, ela estiver sujeita a grave risco. E aí a gente vai para a definição do que seja grave risco, situações de grave risco. E não há nada sobre isso, na convenção pelo menos, e os países, ao longo dos anos, desenvolveram a sua jurisprudência não de forma uniforme. Então, já há 4, 5 anos, grupo de especialistas e representantes dos estados, não todos, estão reunidos e criaram esse guia, que, de novo, é um instrumento de soft law, para tentar definir quais são as situações de grave ameaça, questões relativas à violência doméstica, para auxiliar o trabalho dos juízes, das autoridades centrais. De novo, vão ao site, está tudo lá. Esses guias estão disponíveis. Você pode acessá-los a qualquer momento. Também temos ainda na Convenção de Sequestro um guia da mediação, para mediação, e o que eu chamo de... Eu chamo não, é como eles chamam, country profile, né? É o perfil do país. Isso é uma ferramenta maravilhosa. Um dos gargalos do direito internacional privado é a prova do direito estrangeiro. É caro, é difícil, exige que se contrate um advogado naquele outro país para comprovar, para dizer qual é o direito estrangeiro. Então, quando você tem um country profile, que na verdade nada mais é do que um questionário detalhado sobre determinado tema, respondido pelo Estado, você tem acesso a informações seguras sobre um determinado instituto jurídico. No caso da Convenção de Sequestro, no country profile você tem os principais elementos sobre o que é uma guarda naquele país que respondeu ao country profile. E todos os países membros responderam. Então, isso é uma informação valiosa, isso é um serviço pós-convencional, e isso está disponível para todos. Na apostila, na Convenção da Apostila, a grande novidade que já vinha há algum tempo, mas que agora se acelera, de novo, no momento da pandemia, nós precisamos cada vez mais de instrumentos eletrônicos, é o que eles chamam de e-apostille, apostila eletrônica. Quando a apostila surgiu, em 1961, a apostila era física, era um papel, era uma apostila mesmo, grudada no documento, as informações eram transmitidas a quem tinha o documento, escritas no documento e num livro. E quando se precisava consultar, pelo número da apostila, você fazia uma consulta ao país para saber se aquele documento era fidedigno. Hoje, com a apostila eletrônica, você pode fazer essa verificação online, verificar essa autenticidade. O Brasil demorou para entrar na apostila, mas quando entrou com tudo, e a nossa apostila tem até um QR Code, e facilmente você verifica, e o CNJ é o depositário delas, e você facilmente verifica se um documento apostilado no Brasil é fidedigno. Isso é uma coisa muito boa. Então, a importância do Brasil ter se integrado mais na Conferência da Haia, ter aderido a essas convenções, a essas 7 convenções, é porque a cooperação jurídica internacional foi muito facilitada. A nossa autoridade central, que hoje é o Ministério da Justiça, no DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, ele congrega num só departamento, ele é a autoridade central, não só para as convenções da Haia, mas para outras convenções que têm essa modalidade de cooperação. Mas esse dia a dia da conferência, essas reuniões
faz com que as autoridades centrais trabalhem cada dia melhor, cada dia mais integradas, está cada dia mais comum a transmissão dos documentos eletronicamente, né? Então, isso tudo facilitou a vida do cidadão. E essa comunicação também, nós temos esse trabalho técnico da conferência, que é muito confiável, que é algo que traz, assim, benefícios evidentes, rede de juízes, principalmente na convenção de sequestro, os juízes de ligação se comunicam, a aproximação das regras de direito internacional público e privado e uma melhor assistência aos nacionais que estão no exterior. Agora, para terminar, porque eu quero ficar bem dentro do meu tempo, para a gente ter uns 10 minutinhos aí para os debates, eu queria dizer que também, nessa linha, explorem o site pode ser pesquisado praticamente todo em português, pelo menos a navegação. E muitos documentos estão lá em português, pelo menos as convenções. Mas a maior parte dos documentos está não só em inglês e francês, que são as línguas oficiais da Conferência da Haia, como em espanhol. Cada vez mais nós temos a prevalência do espanhol como terceira língua, o que para nós facilita bastante a compreensão. Então, eu espero ter trazido aqui uma mensagem positiva de que a utilização do sistema da Conferência da Haia é muito benéfico para o Brasil e mais para além daquela função legislativa tradicional, esse novo dia a dia da Conferência da Haia, com essas ferramentas novas, esses serviços pós-convencionais, de fato, beneficiam a mobilidade do cidadão. Obrigada. Muito obrigada, professora Nádia, pela aula a respeito da Conferência de Haia de Direito Internacional Privado, esse importante foro de codificação que está ativo desde 1893, já se vão alguns anos. Eu não vou enumerar nomes e a série de comentários, de elogios que foram tecidos ao longo da sua intervenção, para não cometer algum equívoco de deixar alguém de fora. Surgiu uma pergunta que, em parte, já foi respondida, da professora Vera Viegas Liquidato, que justamente fazia menção a como poderia se viabilizar a alteração de algumas convenções já em vigência para adequá-las ao mundo tecnológico atual, né? Isso acabou já sendo, em parte, respondido, sobretudo com a questão da apostila eletrônica. E aí temos aqui algumas outras perguntas. Do Luiz Felipe Santana, que diz o seguinte: professora Nádia, qual o grau de comprometimento do Brasil hoje com a Conferência de Haia? Há possibilidade de ampliar em novas frentes, como foi o caso do Judgment Project? Eu vou começar um pouco pela professora Liquidato e responder também ao Luiz Felipe. De fato, não é fácil assim mudar uma convenção, mas esse adornamento, essa atualização e, principalmente, o esclarecimento de certos pontos, porque quando você finaliza a convenção é uma negociação muito dura, a Conferência da Haia, nas suas negociações, tem que chegar ao consenso, não é a unanimidade completa, mas se alguém for contra, para tudo. E, com isso, há uma troca muito grande e muitas vezes as convenções ficam assim, aguadas, né? O pessoal brinca que o que é um camelo? Um camelo é um cavalo feito por uma comissão. Então, é difícil você ter um texto que agrade a todos. E, às vezes, as coisas ficam um pouco mais abertas. Então, com isso, mais difícil ainda promover, assim, uma revisão. Mas os serviços pós-convencionais,
essas reuniões das comissões especiais, esses guias de boas práticas, auxiliam você a utilizar melhor as convenções. Então, é um pouco nessa linha. Com relação ao comprometimento do Brasil, olha, Luiz Felipe, a gente foi com tudo nas negociações do Judgment. A nossa delegação era grande e barulhenta. Nós estávamos em todas as comissões, nós tivemos um vice-chair, o Boni Soares foi vice-chair pelo Brasil, nós fizemos projetos conjuntos, propostas com a China, com Israel, nós brigamos por várias coisas, tivemos uma atuação bem presente, nos articulamos com o grupo do GRULAC, que são os países da América Latina e do Caribe, para fazer um pouco face à União Europeia, que quando ela participa, representando os 28, 27 membros, é uma força muito grande, e estamos, assim, indo bem. Creio que agora começamos todo um processo de verificar a viabilidade de adotar a convenção. Eu, pessoalmente, sou bastante favorável à convenção de sentenças estrangeiras, espero que o governo brasileiro a adote, considerando o esforço que nós fizemos de ter uma delegação combativa, sobretudo uma delegação que tinha a memória das negociações, que tinha pessoas que foram a todas as comissões especiais ao longo de 4 anos para se chegar à conferência diplomática. E eu acho que isso é muito positivo. O Brasil está bastante comprometido, a ponto do Brasil ser hoje o único país fora do eixo dos países desenvolvidos, da Europa, dos Estados Unidos, a ter uma proposta concreta, um projeto de caráter legislativo do consumidor turista, mencionado na palestra anterior, das 7 horas, pela minha querida amiga e professora Cláudia Lima Marques, que muito bem explicou a situação do projeto do consumidor turista, e esse projeto segue. Então, o Brasil, acho que está bem posicionado, sim, na conferência. Obrigada, professora. Nós, aqui do público que nos acompanha, não temos mais perguntas, mas como ainda nos restam 4 minutos, e eu gostaria muito de aproveitá-la, eu vou formular uma pergunta, no sentido de qual é o papel que o escritório da Conferência de Haia, o escritório regional que fica em Buenos Aires, exerce nesse contexto pós-convencional de revisão, de implementação, de elaboração desses instrumentos de soft law que ajudam a aplicar as convenções em vigência. Olha, a Conferência da Haia, por muitos anos, foi assim um pouco criticada por ser uma organização, sobretudo, europeia. Por muitos anos, até os anos 2000, a maioria dos países eram os países europeus, Japão, Estados Unidos, Canadá. Só nos últimos 15 anos é que houve esse influxo maior, e hoje são 84 países. E eles olham para a América Latina com muito carinho, não é à toa que eles só têm 2 escritórios regionais, um em Hong Kong, para a Ásia, e esse de Buenos Aires, na América Latina. Esse escritório tem tido um papel muito importante de articulação com as vozes da sociedade civil e da academia. A partir de Buenos Aires, o secretário é o Inácio Goicoechea, muito ativo na ASADIP, a ASADIP que é a congregação de professores de direito internacional e que tem assento como observador nas reuniões da Conferência da Haia, participa, leva suas opiniões. Então, nós temos tido muita voz como continente, como grupo, na Conferência da Haia, e certamente o papel de articulação do escritório regional tem sido fundamental para que isso aconteça. E eles também ecoam, eles ouvem as nossas preocupações, eles procuram saber dos casos, eles ajudam na implementação, quando os países têm dificuldade de implementar, porque tem um momento das convenções da Haia, que é esse momento entre a convenção está lá pronta e o país quer ser parte. Mas
toda o que requer a implementação, você vai ter autoridade central, você tem uma autoridade central, você tem um escritório, você tem um computador, você tem uma linha para falar. Parece que são coisas pueris, mas são coisas importantes. Então, a implementação do ponto de vista legislativo, que é necessário, e do ponto de vista prático, são questões que às vezes impedem o país até de adotar certas convenções. Então, no continente, não em relação tanto ao Brasil, mas a outros países com uma estrutura de cooperação jurídica internacional menor, o escritório regional tem feito um papel muito interessante para auxiliar os países a aderir e implementar mais convenções. Professora, eu só tenho a lhe agradecer pela brilhante exposição, foi um momento de aprendizagem, todos foram unânimes nos comentários, só elogios. Estou vendo aqui. A gente vê aqui. Vale a pena lê-los depois com atenção. Agradeço, então, a sua participação, em nome do professor Wagner Menezes, organizador do evento, e convido a todos a assistir o painel na sequência com os professores Fábio e Christian Sommer. Muitíssimo obrigada e uma boa noite a todos. Obrigada a você, Luciane. Boa noite a todos. Boa noite.